Ô Caio Fábio, sua análise inicial aí desse jogo, o Cruzeiro vence e convence, né? Um jogo que a gente fala sempre antes, meio perigoso, porque tem um adversário que tá sem responsabilidade na competição, né? Tem um adversário que já tá eliminado e tal, vem com titulares, inclusive, aqui para Belo Horizonte, e por muitas vezes no futebol, um time que é favorito enfrenta dificuldades. Por muitas vezes no futebol, um time que ainda está lutando por alguma situação enfrenta muita dificuldade diante do eliminado. E hoje não. O Cruzeiro venceu e convenceu com uma atmosfera espetacular no Mineirão e com um show de Matheus Pereira, hein? Ah, foi tudo perfeito, Léo Campos. Eu tô muito impactado com tudo que aconteceu no Mineirão. Foi uma resposta que esse elenco do Cruzeiro precisava dar para o torcedor. Todos nós ficamos machucados com o Cruzeiro saindo da Copa Sul-Americana do jeito que saiu no ano passado, com a base desse mesmo elenco, também se tratando de semifinal de Copa do Brasil, no próprio Campeonato Brasileiro, no ano passado, em jogos menores, que o Cruzeiro era muito favorito, acabou rateando. E o elenco deu a melhor resposta possível. A sensação que eu tenho é que esse grupo de jogadores hoje estendeu as mãos pro cruzeirense e disse: pode confiar. A gente tá preparado para fazer história. É a sensação que eu tenho. E eu escolhi confiar nesses caras. Eu escolhi confiar. Porque hoje era um jogo tenso. Um jogo que valia classificação. Um jogo em que, por muitos momentos, o primeiro tempo foi muito parelho. Foi extremamente parelho. E o Cruzeiro conseguiu mostrar casca. Mostrou que tudo que foi construído com o Arthur Jorge até aqui valeu muito a pena. E com um segundo tempo arrasador. O Barcelona até agora está tentando entender o que aconteceu na segunda etapa. Porque foi completamente dominado por um Cruzeiro que fez gols belíssimos, por um Cruzeiro que foi envolvente, que teve volume, e claro, a principal peça foi o Matheus Pereira, o artilheiro do Cruzeiro na Libertadores com 4 gols. Esse é o Matheus Pereira, protagonista, capaz de decidir até mesmo de uma forma plástica. Para além dele, Caio Jorge dando arrancada, lembrando o ano passado. Lembrando arrancadas contra Vila Nova, Botafogo, que ele fez aquele gol do Sinisterra, foi fantástico. E o Sinisterra, hein? Mostrando que a gente pode ter muita esperança para o segundo semestre. Christian fazendo um belo gol, Fagner muito bem, também sendo uma liderança importante. Kaique deixando muito claro que se o Cruzeiro quiser vender tem que ser por muitos, mas muitos milhões de euros. Não é pouca coisa não. Porque esse cara é fantástico. O Matheus Henrique fazendo uma partida monumental, uma das melhores dele com a camisa do Cruzeiro. Gente, o Cruzeiro fez um 4-0 para cima do Barcelona sem o Gerson. Sem esse cara que condiciona tanto o comportamento do Cruzeiro. E a gente, que bom, não sentiu falta desse cara, e muito por conta da presença do Matheus Henrique. Uma classificação categórica, com uma super goleada, a primeira vez que o Cruzeiro venceu na Libertadores por mais de um gol de diferença e muito mais, e chega ao pote 2 fazendo todo mundo lá do outro lado do pote 1 temer. Não é o Cruzeiro que tem que ficar temendo pegar um Flamengo, um Corinthians ou algo do tipo. Não, eles têm que temer o Cruzeiro, porque o Cruzeiro manteve a sua tradição, que é para pouquíssimos. O Cruzeiro segue firme na maior competição da América e eu tô muito, mas muito esperançoso pro que vem pela frente, Léo Campos. Daqui a pouco tem entrevista coletiva do técnico Arthur Jorge. Já vai falar o treinador do Cruzeiro ao vivo aqui na Samuca TV. Também a Zona Mista, ao vivo do Mineirão com Samuel Venâncio. A gente vai acompanhar por aqui. É o nosso pós-jogo que só está começando. Ô Valu, 2 gols, a assistência do Matheus Pereira, um gol que vale por muitos aí nessa belíssima... no belíssimo lançamento, vem da esquerda para completando de primeira. Hoje o homem tava lá evidentemente na transmissão do Boca lá, mas você quer mandar aí um Mariano aí narrando? Atenção, você vem com o Cruzeiro para Pereira. Que
Cruzeiro no pelotazo de Pereira. Que pelotazo hace, que golaço de Cruzeiro. Matias Pereira, 10 de Cruzeiro. Agora Cruzeiro 3-0. Que golaço de Pereira. E senhoras e senhores, né? E que golaço. Ô Valu, que gol do Matheus Pereira. Que jogo do Cruzeiro no Mineirão. E acho que para coroar também essa torcida, né? O Cruzeiro, a gente não tá exigindo muito desse time. Então, às vezes, a torcida vai lotar o estádio. E assim, a gente sempre pondera nessa fase do Cruzeiro. Questão física. Nossa, essa sequência do Cruzeiro, como tá complicado. O Arthur Jorge tá tendo que dar uma gestão de minutos e etc. Mas hoje não. O Cruzeiro, de fato, vence, convence diante do seu torcida no Mineirão. Numa arquibancada lotada, mais de 55 mil torcedores hoje. Ô, Léo, e um jogo de muita pressão, né? A gente falava ainda antes dessa partida acontecer, o Cruzeiro precisando de vencer o Barcelona de Guayaquil, que veio de forma completamente solta, né? Já que não tinha nenhuma possibilidade de Copa Sul-Americana e muito menos de Libertadores. E o Cruzeiro que sucumbiu, né, algumas vezes nos últimos anos, diante de um Mineirão lotado também. Hoje a gente não viu um time sucumbir, né? A gente viu um time realmente muito compenetrado, um time jogando futebol, né? E nada, vocês podem ter certeza disso que eu vou falar. Você cruzeirense que tá ligado, responde aí no chat. Nada deixa o cruzeirense mais feliz neste mundo, absolutamente nada, do que ver o Cruzeiro competitivo, ver o Cruzeiro vencendo, e quando isso acontece com bom futebol, hein, torcedor? Fala sério, né? Então esse combo, né, faz com que o Cruzeiro e o cruzeirense saiam com os objetivos alcançados dessa noite. Claro, a gente tá fazendo festa e tem que fazer, gente. Pode existir um dia que o Cruzeiro participe da Libertadores e não se classifique à segunda fase. Mas esse dia ainda não foi hoje. E a gente espera que nunca aconteça. Quando a gente fala em tradição, a gente está falando de um clube que passou o que o Cruzeiro passou. Não quero ficar lembrando neste momento de coisas tristes, mas não é qualquer clube que faz a jornada que o Cruzeiro faz, de ter ficado 7 anos fora de uma Libertadores, disputando com equipes que não passaram esse período sem disputar, e o Cruzeiro volta, cai num grupo enrascado, num momento de troca de técnico, de comando. É preciso enaltecer o trabalho do Arthur Jorge, mas é preciso enaltecer o que este elenco tem demonstrado. Não ganharam nada além do Campeonato Mineiro, mas eu acho que o Cruzeiro hoje tem um elenco de caras muito comprometidos com o tamanho do Cruzeiro, caras que entendem o que é o tamanho dessa camisa. E hoje eles ajudaram a continuar fomentando uma história de outras 17 participações do Cruzeiro ao longo da história na Libertadores, onde, pela 18ª vez, o Cruzeiro participa e chega no mata-mata da Copa Libertadores. A gente vai falar mais pra frente, claro que o Cruzeiro ainda pode melhorar, não quer dizer que a partida de hoje coloque a seguinte pedra. Não, o Cruzeiro não precisa trazer ninguém, o Cruzeiro não precisa de melhorar. Sim, gente, vamos valorizar quem está aqui, mas vamos continuar pensando o Cruzeiro como o Arthur Jorge, Pedro Lourenço e esses atletas têm pensado também, Léo. Então, o Cruzeiro num jogo desse tamanho, é um jogo grande. Vai ter alguém que vai falar, né, que o Barcelona venceu por 4-0, o lanterna do grupo, mas que venceu o Boca, né? Pergunta o torcedor do Boca o quanto custou ir lá em Guayaquil e perder para o Barcelona. Custou ir para a Sul-Americana. Então é isso, Cruzeiro se comporta muito bem, tivemos os cartões ali, mas acho que isso é uma questão para se resolver lá na frente, Léo. Uma noite incrível do Cruzeiro no Mineirão diante do seu torcedor, e eu fico muito feliz por cada um de vocês, dos quase 56 mil que estiveram no Mineirão. Vocês merecem presenciar. Esse é o tamanho do Cruzeiro nessa Copa Libertadores. E que venham as 8ª de final. Já já vamos relembrar aqui os classificados, também quem está no pote 1, quem está no pote 2. Sorteio amanhã, a partir do meio-dia, lá em Luque, no Paraguai, sede da Conmebol. Amanhã, já a partir do meio-dia, já teremos o sorteio das 8ª de final da Copa Libertadores.
Olha, faltando aí cerca de 130 inscritos para a gente virar 497 mil. Já vi uma turma aqui perguntando como eu participo, como faço para participar do sorteio da camisa. Vou lembrar então, hein? Corre lá no centraldatoca.com.br/promoção ou promocão, que é sem o cedilha, sem tio, centraldatoca.com.br/promocão e faça o seu cadastro. Lá tem os campos lá, facinho você preencher e fazer o seu cadastro e os requisitos, ser inscrito aqui no canal e também seguir o Central da Toca no Instagram, @Central da Toca, a gente virando 497 mil. Tem sorteio de camisa do Cabuloso hoje e nessa energia da classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. Daqui a pouco vai falar ao vivo o técnico Arthur Jorge dessa classificação do Cruzeiro. Vence por 4-0 e com mudanças, né? O Arthur Jorge colocando o Sinisterra, inicialmente uma surpresa, não jogou Arroio e sim o Sinisterra. E o Mateuzinho, que foi titular hoje na vaga do Gerson. Fica muito fácil com esse jogo a gente dizer que o treinador acertou nas escolhas para o time titular, né, ô Caio? Dois jogadores que se destacaram. O Sinisterra, no início, ali chegou a desperdiçar uma boa chance, mas se redimiu demais na sequência. Com certeza, como de costume, o Arthur Jorge acertou. Impressionante os acertos dele pelo Cruzeiro, o repertório, mesmo tendo um elenco que conta com carências, e hoje, em um jogo decisivo, ele foi peitudo. Apostou em Matheus Henrique, que tinha sido titular pela última vez contra o Bahia, que voltou a jogar contra a Chapecoense no último jogo e decidiu colocar esse cara para iniciar a partida. E foi muito bem. Gostei muito do que vi do Matheus Henrique e como volante, hein? Eu mesmo, e aí eu falo da minha parte, em algum momento já quis ver o Matheus Henrique jogando um pouquinho mais aberto, porque como volante ele não estava funcionando. Mas hoje conseguiu fazer uma partida exuberante. Lembrando aquele Matheus Henrique de 2024, mas até mesmo dos tempos de Grêmio, né? Que se destacou tanto como segundo volante. Se apresentou para o jogo, orientou, deu ritmo, dinâmica, bons dribles. Cara, jogo espetacular do Matheus Henrique mesmo. E o Sinisterra, assim, é chover no molhado, né? Até que na primeira etapa, eu cheguei a falar isso no intervalo, que o Cruzeiro poderia ter acionado melhor ele, mas de fato ele perdeu uma grande chance. Agora o segundo tempo dele é sacanagem, né? Gerando muitas chances, pisando na área, sendo uma espécie de referência em alguns momentos, inclusive no gol feito por ele, é o Caio que abre lá pela direita e que aparece na área, como o centroavante é o Sinisterra. E vejam depois o replay desse lance, gente, o Sinisterra teve uma categoria imensa para tirar o Contreras, que saiu bem, e por pouco ele não tem outra participação em gol antes de sair. Segundo jogo seguido do Sinisterra fazendo um gol e mostrando uma presença de área muito forte, né? Esse cara pode ser um reforço. Na verdade, já tem sido um reforço para o Cruzeiro, né? Talvez um reforço que o torcedor não estava esperando tanto, porque o Sinisterra teve um início bem complicado. Em algum momento, acho que grande parte da torcida cruzeirense confiou que esse cara poderia dar a volta por cima, mas o Arthur Jorge fez questão de apostar. E olha que o Arthur, ele nem gosta de individualizar, mas eu me lembro muito bem da entrevista dele depois do jogo contra o Bahia, quando ele fez questão de falar que o Sinisterra é acima da média. Ele vê isso no dia a dia. Então não é à toa que esse cara tá tendo sequência, tá sendo titular, tá bem, tá cada vez mais confiante e desequilibrante. Como a gente queria um ponta que pudesse resolver jogos, que pudesse tirar um coelho fora da cartola. E o Sinisterra é esse cara. Vai ser muito difícil daqui pra frente imaginar um Cruzeiro sem Luiz Sinisterra entre os 11 iniciais. E a gente fala, ô Valu, quando chega o treinador, de também recuperar atletas. E nesse momento a gente observa o Arthur Jorge e sua comissão técnica não só recuperando jogadores titulares, mas também jogadores que antes estavam no banco de reservas e que nesse momento estão entrando e conseguindo apresentar o resultado. O Mateuzinho é esse caso e o Sinisterra também. Com certeza, Léo. Eu vou começar até pelo destaque do Matheus Henrique, tá? Eu sempre costumo dizer, eu não tenho jogador de estimação no Cruzeiro, nem para criticar, nem para elogiar. A partida com o Matheus Henrique hoje foi muito grande. E é com muita felicidade que a gente fala isso.
Nós gostaríamos que todos os jogadores que o Cruzeiro tem no elenco tivessem a capacidade de serem recuperados. Isso significaria que o Cruzeiro, por vezes, no mercado de transferências, talvez não precisasse de trazer jogadores para determinadas posições. Hoje foi a partida, foi o jogo do Arthur Jorge de número 17, e o Matheus Henrique fez a sua estreia, digamos assim, com o Arthur Jorge. Eu acho que hoje ele deu realmente um cartaz, e quando a gente cobra do Matheus Henrique é por conta de ser um jogador que já frequentou ambiente de seleção brasileira. Ninguém me contou. Eu vi esse Matheus Henrique ser um dos melhores jogadores de um Grêmio, campeão da Libertadores em 2017. Eu vi esse Matheus Henrique jogar fora, no exterior, no futebol italiano, independente do nível que era a sua equipe. Então é um cara que tem bola. Você não exige melhora de quem não pode dar mais. Para dar um exemplo dentro do elenco do Cruzeiro, para mim o Chico da Costa é isso que é. Eu não vou exigir do Chico da Costa ser aquilo que ele não pode. Mas o Matheus Henrique hoje fez um jogo absolutamente perfeito. Ele foi o melhor volante do Cruzeiro em campo hoje. O Romero não fez uma boa partida, mas talvez, mesmo que o Romero tivesse feito uma grande partida, seria difícil bater a partida que o Matheus Henrique fez. Então que bom, né? Neste momento ali, no penúltimo jogo do Cruzeiro, antes da parada da Copa, que ele possa se recondicionar ainda de uma forma melhor, porque é um jogador que tem nível, é um jogador que tem capacidade de ajudar. Ninguém está falando que o Matheus Henrique tem que ser titular, mas hoje, como lembrou muito bem o Caio Fábio, ele entrou no lugar de ninguém mais, ninguém menos do que do Gerson, né? Então é esse nível de elenco que a gente quer ter, de um Gerson eventualmente ficar fora e a gente ter um Matheus Henrique ou um Lucas Silva, mas no caso, quero continuar falando do Matheus Henrique, Léo. Então, fez uma partida primorosa. A gente está vendo agora, lá vai o Vidalba, né? Dar um jeito de ser útil de novo, né? Não estou falando que está consolidado, e nem tão pouco, né? Que o Cruzeiro não precisa de ir ao mercado atrás de um lateral esquerdo, nada disso. Mas entrou bem do lado esquerdo do campo, e o Arthur Jorge vai dando o devido merecimento de acordo com os treinos e com o campo, né? Isso se confirma com a partida monstruosa. É porque o Matheus Pereira, ele fez uma partida assim, coisa de extraterrestre, assim. Não estou falando que ele é um extraterrestre, tá, pessoal? Mas a partida dele, eu até anotei aqui vários caras, grande partida, né? Aí eu fiz a minha listinha. Fagner, Fabrício, Kaique, Matheus Henrique, Christian, Caio Jorge e Sinisterra. Aí eu coloquei aqui, Matheus Pereira, espetacular. É que ele foi acima de uma grande partida, né? Mas é isso, Léo Campos, e um técnico que está muito atento, né? Mesmo quando a equipe dele já parece ter os 11, ele observa essa situação. O Sinisterra tem entrado bem, e agora pelo segundo jogo seguido sendo titular, pelo segundo jogo seguido fazendo gol, e é mais do que o gol, né? A gente não viu só um Sinisterra dentro da área fazendo gol, criando outros tipos de jogada, tomando o combate do Sinisterra, o Sinisterra muitas vezes combatendo do lado contrário, né? Ele joga pelo lado esquerdo, mas a gente viu ele combatendo o lado esquerdo. Enfim, é muito bom ver o Cruzeiro nessa crescente, Léo.